Meu querido amigo, minha querida amiga, mais uma vez é uma grande alegria estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição. Nesta semana nós estamos estudando um tema extremamente importante e relevante. Nós iremos tratar Apocalipse capítulo 12, a mulher vestida de sol. Apocalipse capítulo 17, que fala sobre a grande meretriz. O que significa essas duas mulheres no contexto do Apocalipse? Uma representa a igreja verdadeira, iluminada com o sol, pura, perfeita, a representante de Cristo aqui na terra. A outra do Apocalipse, capítulo 17, representa a representação de Satanás aqui nesse mundo. Uma mulher cheia de maldade, cheia de engano, cheia de mentira, que está aí para embriagar as pessoas com o vinho da ira da prostituição. Qual caminho nós iremos seguir? Qual a decisão nós iremos tomar? Fazer parte da igreja de Deus ou fazer parte da igreja que representa o inimigo de Deus? Eu convido a você a mergulharmos no livro do Apocalipse, capítulo 12, capítulo 17, e estudarmos esse tema extremamente importante. Vem comigo e juntamente com o professor Ivan Riquena, vamos mergulhar nas Sagradas Escrituras e conhecermos esse tema sobre a igreja de Deus e a igreja do inimigo. Vem comigo! Feliz sábado, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Que grande alegria estarmos juntos para mais uma lição da Escola Sabatina. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, seus talentos, sua saúde, e que você tenha uma vida de prosperidade na área financeira, na área espiritual, na área material, em todos os aspectos, porque isso é o que Deus deseja em nossa vida. Hoje nós temos o prazer, mais uma vez, de contarmos com a presença ilustre diretamente da nossa querida e simpática, uma das capitais mais simpáticas do Brasil, mais organizadas do Brasil, Curitiba, professor Ivan Bin Requena. Professor Ivan, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal, tá certo? E que nós possamos, neste momento, termos um debate, como sempre, agradável, para que o conhecimento daquilo que a Bíblia Sagrada nos revela sobre a escatologia dos últimos dias, sobre a mensagem de Deus para os últimos dias, ela seja bem evidente e bem clara. Mas, professor, aqui começamos com o título da lição número 9, uma cidade chamada Confusão. É muito ruim. Quando Curitiba é uma capital arrumada, uma capital elegante, é tudo mais, tem um padrão muito bom. Mas, assim, às vezes, nós podemos encontrar algumas cidades que não têm, assim, pela natureza histórica, ou mesmo por alguns problemas adversos, administrativos, às vezes não é como deveria ser. E tem cidades, às vezes aparece o ranking de cidades violentas, tudo mais, dos lugares mais seguros e inseguros que existem no mundo. Mas aqui a lição, ela fala de uma cidade. E no Apocalipse, capítulo 17, no verso 14, diz o seguinte: juntos guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os derrotará, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e com eles estarão os seus chamados, escolhidos e fiéis. Professor, com base nesse verso e no título da lição, quais os pontos que nós iremos abordar nesta lição? Ok, professor Matusalém, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Um feliz sábado a todos os nossos amados irmãos em Cristo, nossos amigos também. Então, professor, cidades não estavam, nunca estiveram nos planos de Deus para o ser humano, Por natureza, as cidades em si, normalmente geram uma certa confusão, aquela aglomeração de muita gente, Agora, quando essa cidade, como nós temos aqui na simbologia de Apocalipse 14, ela é totalmente tomada pela confusão espiritual, aquela coisa de doutrinas de várias origens, aquilo tudo misturado, Como era na Babilônia antiga, inclusive, aí o problema se multiplica, Babilônia, nesse contexto aí, é comparada à mulher nefasta, a mulher
vil, é a mulher fácil, né? Ela recebe outros homens, simbolizando outras doutrinas, outros ensinamentos, não é? Religiosos, ao invés de manter-se fiel àquele que era o seu marido original e único, né? Então, toda essa miscelânea dogmática, doutrinária, leva o mundo todo, porque Babilônia, como veremos, ela afeta o mundo todo, essa cidade confusa, não é? Ela leva o mundo todo a essa confusão espiritual. Enquanto temos a mulher fiel em Apocalipse 12, e interessante que ela está vestida do sol, né? E o sol da justiça é Jesus Cristo. A mulher de Apocalipse 14, ela é infiel, né? E ela está sentada sobre o dragão, que é Satanás, né? Vestida de púrpura, uma cor muito própria para esse tipo de comportamento, né? E leva na sua mão uma taça de iniquidade, uma taça de misturas, né? Que ela vai servindo aos seus amantes pelo mundo todo, né? Então, inclusive, nesse cálice está também o sangue dos mártires, porque ela é, além de adúltera, ela é assassina, matou muita gente, não é? O profeta Ezequiel diz assim, terminando essa introdução: mulher adúltera que, em lugar do seu marido, recebe estranhos. Exatamente. Então, professor, ou seja, tem a mulher de Apocalipse 12 e a mulher do Apocalipse 14, não é? Como a igreja de Deus é descrita e qual a reação de Satanás a ela, né? A mulher que representa Cristo, né, que representa a igreja de Deus, né, que está em Apocalipse capítulo 12, não é? Descrita ali. Qual é a reação de Satanás, professor, com relação a essa mulher representando a igreja de Deus? Olha, o inimigo, na realidade, é o grande agente da confusão. Ele é o originador. E aí, quando surge diante da mulher que ele constituiu como sua representante, quando surge diante dessa mulher uma outra que é diferente, que é iluminada, que é pura, é claro que esse inimigo vai atacá-la, vai fazer de tudo para destruí-la, destruir seus filhos, seus remanescentes, aqueles que se opõem ao governo satânico, não é? Então, é ataque, é ferocidade e ataque contra a mulher fiel. Ok, professor. Professor, mas ali fala em Apocalipse 14, verso 8, surgiu um outro anjo dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Professor, aqui fala em Babilônia. Mas a Babilônia já foi destruída, né, no passado, não só está as ruínas, né? O anúncio solene que o anjo fez é que Babilônia vai se justificar um pronunciamento, mas essa cidade não já caiu, o que representa Babilônia para o professor nesse contexto. A gente está falando de uma cidade na lição que se chama Confusão. Quem é Babilônia aqui? Pois é, a Bíblia é muito rica nesse sentido, né? Ela utiliza essas analogias, essas simbologias para apontar ao futuro. Tudo o que aconteceu no passado vai se replicar no nosso presente, que é o futuro daquele tempo. Jesus já tinha dito, como foi nos dias de Noé, entende? Assim é com Babilônia. Na época em que Babilônia era o império global, reinava no seu meio, no seu interior, uma proliferação de idolatrias, não é? Então, Babilônia é a mãe das idolatrias. Ela, naquela época, era assim, havia no seu povo toda essa dedicação à idolatria, inclusive os reis babilônicos eram extremamente idólatras, não é? E é claro que Deus pega esse contexto real, literal,
e o aplica ao mesmo Sim. contexto dos nossos dias, milhares de anos depois, professor. Está acontecendo a mesma coisa que acontecia dentro dos muros de Babilônia, em todo o reino babilônico, ou seja, proliferação da idolatria. Hoje nós vivemos a Babilônia moderna. Pois não. Continuando, professor, o vinho da ira, ali na parte da segunda-feira da lição, qual a extensão da influência de Babilônia? Em Apocalipse 17, verso 1, verso 2 e verso 15, diz: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e por vinho da sua vastidão. Foi que se embebedaram os que habitam na terra. E falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. E Apocalipse 18, versículo de 1 a 4, diz: depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. Então exclamou a potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada dos demônios, cobriu de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Texto aqui, professor, qual a extensão da influência de Babilônia? O senhor já mostrou, né, que essa comparação que existe com o passado, com o presente, dentro do método historicista de análise da profecia, e qual a extensão da influência de Babilônia, de acordo com esses que nós acabamos de ler. Vamos à resposta. Olha, professor, a influência de Babilônia, ela é tão vasta, tão ampla, que ela atinge nada mais, nada menos que todos os povos da terra, todas as nações. Agora tem um detalhe, né? Para a mulher fiel, prevalece os mandamentos de Deus, né? Apocalipse 14, 12. Para a infiel, prevalecem os ensinamentos falsos, as falsas doutrinas, não é? Agora, vamos fazer uma comparação aqui. Por que essa influência é tão grandiosa assim? No caso da lei de Deus, ele está dizendo: nem tudo pode. Não matarás, não terás outros deuses, não é? No caso das falsas doutrinas de Babilônia, tudo pode, é o inverso. Então, os governantes e os governados que preferem dedicar-se à libertinagem vão escolher qual lado? O nem tudo pode ou o tudo pode? Tudo pode. E é o que Babilônia ensina, tudo pode. Aí, o alcance global dessas doutrinas, dessas mentiras, dessas confusões que ela lançou sobre a terra. A Bíblia diz que ela está assentada sobre muitas águas, indicando o quê? Muitos povos. Os reis da terra, diz a palavra de Deus, professor e amigos e irmãos, se prostituíram com ela. Eles cederam aos apelos, às mentiras e aos enganos de Babilônia. Por quê? Fizeram um acordo com ela. Existe aí todo um contexto político, econômico e militar envolvido, viu? Que Babilônia tem esse domínio através dos governantes. Então, as muitas águas significam o quê? Que ela, enquanto igreja com I minúsculo, claro, está aliada ao Estado, ao poder governante. Então, é tão forte essa influência de Babilônia que a Bíblia está trazendo isso para nós, não são palavras nossas.
Até mesmo alguns escolhidos são alcançados pelas mentiras de Babilônia. Tanto é assim que Deus diz: saiam daí, meu povo. Saiam de Babilônia, vocês estão aí, mas saiam daí. Vocês foram alcançados por ela, deixem Babilônia, não é? Porque aí está o cálice da mentira. Venha para o cálice do sangue do Cordeiro. Beleza, professor. Bom, aí traz aqui, na parte de terça-feira, o mistério Babilônia a Grande, né? Qual é a natureza do maligno sistema de Babilônia? Em Apocalipse, capítulo 17, versículo 4 e 6, diz: achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações, e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande mãe das meretrizes, e a mãe das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O texto aqui é tremendo, né, professor? Ele enfatiza muito bem esse mistério de Babilônia, a grande meretriz, vamos assim dizer. Qual é a natureza do maligno sistema de Babilônia, professor? O que é que está no centro do sistema? Eu acho que é uma subtileza que às vezes as pessoas não entendem, mas ela está ali presente e as pessoas estão se embriagando. Exato. Então, professor, veja, quem é o grande regente dessa confusão toda é Satanás. E ele é muito eficaz naquilo que tem feito no mundo, né? O grande problema é que são bases divinas, a palavra de Deus, agora contestadas. O mundo tem diante de si agora as bases humanas, ou seja, ensinamentos humanos e doutrinas humanas e tradições humanas. Tudo isso tem um peso muito grande. Por quê? Toda essa falsidade apoia o quê? A libertinagem do povo. E o povo vai para esse lado. Agora, quando a Bíblia chama a Babilônia de grande, ela está dizendo que ela é grande mesmo, né? Todos os governantes da Terra, certo? Ou 99,999%, estão nas mãos de Babilônia. Todos eles. Há um sistema global já construído sob o comando de Babilônia, né? Então, esse cálice que ela leva nas mãos, cálice de abominações, cálice de imundícias, ela vai servindo aos governantes e aos povos, e eles aceitam essa idolatria fácil, né? Então, Babilônia, ela é comparada também a uma mãe. Mãe é a progenitora, é aquela que gera filhos e filhas, e a extensão, professor, de Babilônia, ela está também nas suas filhas espalhadas pelo mundo. Existem muitas religiões do mundo que nós ficamos imaginando assim, mas isso aí não tem nada a ver com a grande Babilônia, isso é outro departamento. Não, não, não. Tudo está interligado. Tudo está interligado. A Babilônia, ela é tão grande como foi grande a Torre de Babel. Lembremos-nos da Torre de Babel, que era gigantesca. E qual que era o símbolo ali? O que estava por trás disso, como perguntou Matusalém há pouco? Autossuficiência, autopreservação, nós vamos nos preservar, né, e continuar a nossa existência, e, é claro, a independência de Deus. Isso é Babel, isso é Babilônia. Ela tira Deus do contexto e ocupa o lugar de Deus. Ok, professor. Aí agora a lição ela muda de contexto, né? Sai do contexto daquilo que representa, né? Daquilo que representa um poder constituído por Satanás nesse mundo e entra na questão da igreja, de uma outra igreja, né? E aqui tem a pergunta, né? Que promessa Jesus fez à sua igreja? Aí, Mateus, capítulo 16, verso 18. Também eu te digo que tu és Pedro,
e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Apocalipse 17:14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Professor, e agora um chamado ao compromisso. Que promessa faz Jesus à sua igreja, né, representada pela mulher de Apocalipse, capítulo 12. Foi fantástico aqui os textos, né, porque eles ilustraram muito bem. Como é que o senhor contextualiza essa questão? Olha, professora, realmente ela muda de contexto agora e ela vai para a outra mulher. Os que estão... Porque, veja bem, a questão primordial do grande conflito é a fidelidade, tá bom? A questão é a fidelidade. A qual dessas duas mulheres, eu e você, vamos dar a nossa aliança? E a palavra aliança aqui, ela é escolhida a propósito. A qual delas você e eu daremos a nossa aliança? A qual delas seremos fiéis? Com qual delas assumiremos um compromisso de vida e de morte? Né? Professor, o chamado para o compromisso é um chamado para um estrondoso não aos ensinos e às tradições humanas. Não a essa confusão toda que Babilônia impôs ao mundo. E aí está, na resposta dessa questão aí, de quarta-feira, que Jesus é o vencedor, ele já venceu, ele não vai vencer, já venceu. Babilônia caiu, como diz o segundo anjo, não é? Então, os que se aliarem ao vencedor, obviamente que vencerão com ele. Aqueles que derem a Cristo sua aliança, sua fidelidade, nesses dias de decisão, esses já estão vencedores. Não é? Então, a Bíblia chama o Senhor aí de o Cordeiro que venceu, o Cordeiro vitorioso. Então, professor, como diz a palavra de Deus aí, que foi lida, né? As portas do inferno não prevalecerão. Satanás está derrotado. A igreja de Cristo, ela é vitoriosa. Né? E vamos nos lembrar do seguinte também. Quem lidera a Babilônia moderna, o líder máximo dessa Babilônia, ele já se pronunciou oficialmente de que está no lugar de Deus neste mundo. Ele se coloca como Deus. Não é? Então, esse sistema igreja-estado está muito consolidado, já está pronto. Não é? Então, que eu e você decidamos por um compromisso com o Cordeiro vencedor. Bom, então, fazendo essa ênfase, né, com a igreja verdadeira, a lição retoma Babilônia, o centro da idolatria. Uma pista identifica o mistério de Babilônia. A idolatria está no centro da adoração. E a pergunta é a seguinte, professor, o que Jeremias fala, o profeta Jeremias fala, sobre a adoração de imagens na antiga Babilônia? E qual é a resposta de Deus a isso? Aí aqui, Jeremias diz o seguinte, né? Um texto longo, Jeremias capítulo 50, verso 33 e 38, diz o seguinte: assim diz o Senhor dos exércitos, os filhos de Israel e os filhos de Judá sofrem opressão juntamente. Todos os que levaram cativo os retêm, recusaram deixá-los ir, mas o seu Redentor é forte, o Senhor dos exércitos é o seu nome, certamente pleiteará a causa deles, para aquietar a terra e aquietar os moradores de Babilônia. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os moradores da Babilônia, sobre os seus príncipes, sobre os seus lábios. A espada virá sobre os gabarolas e ficarão insensatos. Virá sobre os valentes dela, ficarão aterrorizados. A espada virá sobre os seus cavalos e sobre os seus carros e sobre todos e todo o misto de gente que está no meio delas. A este será como mulher. A espada virá sobre os tesouros dela e serão saqueados. A espada virá sobre as suas águas
e estas secarão, porque a terra é de imagens de escultura, e os seus moradores enlouquecem por estas coisas horríveis. E Jeremias, capítulo 51, 17, 14, ainda acrescenta: todo homem se tornou estúpido, e não tem saber. Todo ouvires é envergonhado pela imagem que esculpiu, pois as suas imagens são mentira, e nelas não há fôlego. Portanto, eis que vem dias em que castigarei as imagens de esculturas de Babilônia, e toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus cairão traspassados no meio dela. Professor, que mensagem forte, né? Forte. O que Jeremias fala, professor, aqui sobre a adoração de imagens da antiga Babilônia, o qual é a resposta, e qual a resposta de Deus diante disso. Então, ele está reportando o tempo, né, para a gente entender, eu acho que o contexto atual, né, dessa idolatria. O que é que nós poderíamos ver aí entre Jeremias capítulo 50 e Jeremias capítulo 51? Na verdade, aqui já é o último tópico, né, da lição. Isso, exato. Então, aquela Babilônia de milênios atrás era um centro idólatra, isso não temos dúvida, né? O que acontecia ali? As pessoas se voltavam para as imagens de escultura, adorando, reverenciando, venerando essas imagens, como se fossem um próprio Deus ali, um Deus ali incorporado naquelas imagens, né? Na realidade, o ser humano sempre fez isso. Depois que Caim virou as costas para Deus e disse: eu vou embora, vou criar meu governo, meus sistemas, né? Ele já introduziu a idolatria, certo? Porque ele era contra Deus. Então, aquelas pessoas que conseguiam fazer esse absurdo de adorar um pedaço de metal, um pedaço de madeira, uma pedra, elas conseguiam substituir o Deus vivo e criador por algo morto. E Jeremias faz um alerta: essas coisas não servem para nada, isso aí tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam, tem ouvido, mas não ouvem, são coisas mortas, são coisas sem vida, sem palpitação, sem espírito. E ali estavam, então, lembram-se de Paulo lá em Atenas? Olha, eu vi aqui que vocês têm deuses assim, em todas as esquinas, em todos os lugares, tem deuses aqui, imagens e tal. Até vi uma imagem ali de um deus, ao Deus desconhecido. Percebe como era forte, sempre foi forte isso? Hoje esses deuses existem ainda, né? Então, a adoração a imagens e a esculturas, ela ainda existe de forma literal, e existe aquela adoração a imagens e esculturas, né, subjetivas, outros ídolos que nós criamos. Professor, irmãos, nós vivemos num contexto de multi-adoração, pluri-adoração. É insensato hoje, aos olhos da modernidade, ter um Deus. Um Deus apenas. Então, por que não ter vários? Cada um atende uma necessidade, está resolvido, não é? Então, é um absurdo. Nabucodonosor, que era o imperador de Babilônia naquela sua época, construiu uma imagem de ouro, uma estátua, justamente nesse contexto da idolatria. Aliás, ele se colocava como sendo o Deus daquela estátua, né? Todos os imperadores de Babilônia e de outras nações sempre se assentavam como Deus. Agora, detalhe: Satanás, ele, através da Babilônia moderna, ele anulou o segundo e o quarto mandamentos. Opa! Muito conveniente, não é, professor? Tiro aqui: não adorarás imagens de escultura. Tiro aqui: observar o sábado como o dia do Criador. Pronto, apaguei tudo. Então é muito conveniente, e Babilônia fez isso, né? Através do poder papal, a lei de Deus foi transtornada,
foi anulada no coração da humanidade, e aí eles, como detentores do poder babilônico moderno, trouxeram então suas tradições e os seus falsos ensinos. Muito conveniente que Babilônia tenha feito isso com a lei de Deus, né? As imagens foram Isso. introduzidas no cristianismo no século IV, né? Então, o nosso apelo aí, professor, é que deixemos a idolatria. Ok, professor, a gente viu na lição, né, nós recapitulamos na lição aspectos importantes dessa contrafação. Aqui está a mulher vestida de sol, aqui está a mulher vestida de escarlata, né, de uma série de coisas, né, e são duas igrejas, são dois caminhos, são dois destinos, são duas características. A água não se une com o óleo, né, são caminhos diferentes. Né? Qual o conselho que o senhor daria para a igreja de Deus, para o povo de Deus, considerando esse contexto de duas igrejas, né, que caminham por caminhos diferentes? Um caminho é largo, espaçoso, que leva à perdição, o outro é apertado, é estreito, mas leva para a salvação. Qual o conselho que o senhor dá? Se o senhor tem alguma coisa para relatar que o senhor acha que é importante, né, dentro da sua experiência, dentro do seu ministério, que está contextualizado com essa lição. Muito bem, concluindo então, professor, nossos raciocínios aí nesse tema maravilhoso, vamos nos lembrar de que há milhares e milhares de anos atrás, no tempo humano, ainda lá no céu, Lúcifer disse assim: eu subirei, eu exaltarei o meu trono. Ok? Ele estava dizendo o seguinte: eu quero ser adorado porque eu mereço a adoração. Eu sou muito poderoso, eu sou muito belo, eu sou um líder de primeiríssima qualidade. Então ele disse: eu quero adoração. Será que nesses últimos dias da história do pecado ele está desistindo, está meio cansado dessa ideia? Não. Prezados irmãos e amigos, atenção. Satanás quer o quê? Anular a Deus da humanidade e ocupar o seu lugar e ser adorado e ser reverenciado. Então, a mesma adoração que foi exigida por Nabucodonosor na Babilônia literal, a mesmíssima será exigida nesses nossos dias. Está muito perto isso, certo? Há um outro Nabucodonosor hoje, um outro imperador do mal, que estará exigindo por força de Estado, que seja adorado, que esse sistema seja reverenciado. Então, nosso apelo é que adoremos integralmente a Deus e zero para a Babilônia. Ok, professor. Muito boa explanação, né? Agradecendo a Deus por brilhante explanação e que nós venhamos tomar a decisão certa. A Bíblia ela revela no Apocalipse, página a página, não só do Apocalipse, mas de todos os 66 livros, né? Qual o caminho que nós devemos escolher, qual o rumo que devemos tomar, né? E a Bíblia diz: eis que te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Amém. E a mulher do Apocalipse 12, a igreja verdadeira seja a nossa intenção, o nosso desejo, que roguemos ao Espírito Santo para nos conduzir à mulher do Apocalipse, capítulo 12. E que Deus nos ajude para que nós não sejamos embriagados com a mulher do Apocalipse, capítulo 17. Né? Porque aí é destruição, aí é perder a salvação. E a Bíblia diz: guarda o que tens para que ninguém tome ou roube a tua coroa. Há duas coisas, professor, que eu gostaria de pedir ao professor. O senhor, professor, teria como fazer a oração final e cantar uma música, né? Opa! Tá certo? É um prazer, meu Deus. É um prazer. Se o professor não cantar, aí o pessoal vai reclamar, né? Cadê a música do professor? Né? E é sempre prazer dessa voz, né, que Deus lhe deu como dom, né? Ela seja também usada não só para pregar, para ensinar, mas, acima de tudo, também para cantar. Né? Amém. Então, vamos fazer a oração e, na sequência, né,
a gente vai se despedir dos nossos ouvintes e depois uma música especial para tornar aqui, vamos dizer, a sobremesa desse estudo tão maravilhoso do qual nós tivemos hoje, né, de Apocalipse, que trata sobre o juízo, e hoje tratou muito bem, ficou muito claro quem é a igreja verdadeira e que é a igreja, o que é, que significa e o que não é a igreja verdadeira, a igreja falsa e os seus ensinamentos. Professor, a oração. Verdade. Senhor Deus, nosso Pai, como é bom, meu Deus, receber a luz da Tua palavra. Rogamos pela nossa vida, pela vida de cada irmão e amigo que nos assiste, que o Senhor nos dê forças para resistir às tentações de Babilônia. Que não sejamos enlaçados, não caiamos nas armadilhas de Babilônia. O Senhor terá filhos fiéis, tem filhos fiéis que estão lá dentro, e o Senhor mesmo chama: saiam dela, povo meu. Que nós possamos, ó Deus, ter forças para sequer entrar em Babilônia. Em nome de Jesus, dá-nos força. Como o Senhor nos ensinou no Pai Nosso, livra-nos da tentação. Nós confiamos a nossa vida em Tuas mãos e clamamos por um sábado muito feliz, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Professor, muito obrigado. Aos ouvintes, muito obrigado, tá certo? Por nos assistir, por compartilhar, por dar um like, né? E por se inscrever no canal. Que ele abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E vamos ficar agora com o professor Ivan, louvando a Deus para a honra e glória dele e para nos trazer paz ao nosso coração. Vamos cantar. O professor pode cantar. Tenha sempre, ó Senhor, Tua igreja em terno amor. Bem segura fique então em perfeita comunhão. O Teu povo vem guiar rumo ao santo e eterno lar. Seja sempre o bom pastor, nossa força na luta e dor. Santo Espírito em poder, Tua igreja vem encher toda a terra, iluminar ao pecador Tua luz brilhar. Tenha sempre, ó Senhor, Tua igreja em terno amor. Bem segura fique então em perfeita comunhão. Os Teus filhos clamam: vem, Senhor.